Oi, gente, está começando mais um episódio da Rádio Conexão Mundo, né? E hoje eu e meu amigo Marcos iremos falar sobre o BRICS. Mas antes de começar a falar o que é o BRICS, né? Para que ele serve, a sua importância, eu quero pedir um favor a vocês, caso vocês ainda não tenham escutado os outros podcasts que nós fizemos, eu espero que vocês deem uma passada lá e escutem, por causa que são assuntos muito interessantes. Bem, vamos logo começar, né? O BRICS, ele é um grupo de 5 países em desenvolvimento. E esses países, eles formaram uma coligação em 2006 para promover uma cooperação econômica, política e social entre eles. O principal objetivo deles é fortalecer a influência dessas nações no cenário global, ou seja, no mundo, e promover o desenvolvimento mútuo e abordar questões de interesse comum, como estabelecer estabilidade financeira, paz e segurança, além de fomentar parcerias comerciais e políticas. Ou seja, eles querem ampliar, né, os seus recursos, por isso que são países em desenvolvimento que fazem parte desse grupo. Olá, galerinha, tudo bom? Aqui é o Marcos. Hoje, como a Tammy disse, a gente vai falar sobre o BRICS. Eu vou falar especificamente sobre a importância do BRICS, que ele tem importância em vários lugares, como na economia, na política, entre os países, né, que compõem o BRICS. Então, vamos começar, né? Ele tem um alto crescimento econômico. Tipo, os países do BRICS, eles têm economia em crescimento significativo e desempenham um papel cada vez mais importante na economia global. A compreensão entre eles pode impulsionar o crescimento econômico e o comércio internacional entre os países, né? Isso é muito importante. Bom, dois, influência na política. Essas nações têm uma voz muito forte no cenário político internacionalmente ao trabalhar em conjunto em questões globais como segurança, mudança de clima e comércio. Também temos o 3, que é o desenvolvimento sustentável. Desculpa, o BRICS tem o foco compartilhado no desenvolvimento sustentável e abordando questões como irradiação da pobreza, a promoção da infraestrutura e inovações tecnológicas no comércio, entre outras. Parcerias entre os países, né? E que eles buscam estratégias em várias áreas, como ter várias influências na tecnologia, nas ciências, na educação e cultura. Eles vão compartilhando ali ideias e diversas alianças. O BRICS também permite, né, essas diversas alianças entre os países que entre os países. Né? Bem, gente, e os países que compõem o BRICS, né? As siglas são BRIC e S. B representa o Brasil, o R a Rússia, o I a Índia, o C a China e o S a África do Sul. Mas por que S se começa com A? Bem, é por causa que, né, o nome da África do Sul na sigla está em inglês, que ficaria South Africa, né? Por isso que colocaram S ao invés de A. Então, esses são os países que compõem, né, o BRICS, e eles buscam promover uma cooperação em diversas áreas, como a economia, política e segurança, para fortalecer sua influência no mundo. Bom, galerinha, agora eu vou falar sobre o que houve de novo no BRICS, que foi a entrada de 6 novos países. O BRICS é composto atualmente por 5 países, como a Tami disse, e ele tem uma curiosidade maneira, que é a sigla do BRICS é inicial de cada país dele. Por exemplo, o B de Brasil, R de Rússia, e I de Índia, C de China e S de África do Sul, só que eu acho que é África do Sul em inglês. Bom, e agora eu vou falar, né, que como que esses novos 6 países foram entrados, colocados, na verdade, no BRICS, nesse acordo, como eles foram convocados para entrar nesse acordo. Bom, foi numa quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, teve um congresso, né, reunindo vários países, a ONU também, e
teve o início de um processo, né, que eles começaram a debater sobre isso e aquilo. Aí o BRICS falou assim: vamos convidar os novos países, né, que é a Argentina, a Arábia Saudita, Egito, Emirados, não sei que país é esse, Árabes Unidos, e só, né? Vamos convidar eles para fazer parte da nossa interação a partir de janeiro de 2024, que vai fortalecer a nossa economia, o nosso poder político e etc. E foi assim que esses novos países entraram no BRICS. Caso você esteja se perguntando o que isso afeta na sua vida, por que eu tenho que saber disso, né, desse assunto sobre o BRICS, você que está se preparando, por exemplo, sei lá, para o Enem, ou para vestibulares, provas de concurso, esse assunto é, assim, de extrema importância, por causa que mistura geopolítica com, né, que é conhecimento de mundo, sabe? Esse conhecimento que a gente está passando aqui é importante para entender as dinâmicas e os desafios enfrentados por essas nações no contexto internacional. Ou seja, é importante a gente saber, por causa que em algum momento iremos usar essas informações, né? Seja para uma prova, para ter conhecimento de mundo, ou só para entender um pouquinho mais. Bom, e é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, como a Thamila disse lá no comecinho, né? Passa nossos outros podcasts, porque os assuntos são muito interessantes. E agora, a gente vai deixar com vocês uma fala do nosso presidente Lula sobre esse novo BRICS e os planos que virão por aí com o novo BRICS. A África do Sul, o presidente Lula vai discursar agora na cúpula dos BRICS e nós vamos ouvir um trecho. E gostaria, sobretudo, de saudar o governo sul-americano pela realização desse fórum empresarial. Quero expressar a minha satisfação por compartilhar este evento com os demais líderes dos países dos BRICS. Agradeço também a todos os empresários e empresárias presentes, em especial a direção do Conselho Empresarial, que completa 10 anos. O estabelecimento de parcerias entre os setores privados é uma dimensão muito relevante do BRICS e que dá vida e continuidade entre países. Desde a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo, nossa participação na economia global vem se ampliando. Já ultrapassamos o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período. Isso mostra que o dinamismo da economia está no sul global e os BRICS é sua força motriz. O estoque de investimento externo direto do BRICS no Brasil cresceu 167% entre 2012 e 2021, atingindo 34,2 bilhões de dólares. Hoje, quase 400 empresas do bloco operam no Brasil. Depois dos últimos 6 anos de retrocesso e estagnação, o Brasil vai voltar a gerar empregos de qualidade, a combater a pobreza e a aumentar a renda das famílias brasileiras. Apresentei há 2 semanas o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O plano prevê a retomada de empreendimentos paralisados, aceleração dos que estão em andamento e seleção de novos projetos. Trata-se de um programa amplo,
com muitas oportunidades que podem interessar aos investidores dos países do BRIC. Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística, com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Também daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. É enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde. Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas, sob forma de concessões, parcerias público-privadas e contratações diretas. Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. É necessário a necessidade de financiamento não atendida dos países em desenvolvimento continua muito altas. A falta de reformas substantivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e a modalidade de crédito dos bancos já existentes. A decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento.